Oi, pessoal, desculpa, eu tive um problema técnico, ainda não consegui resolver para postar minha opinião no Facebook e no YouTube. Então, eu estou tentando fazer agora pelo telefone, vamos ver se vocês conseguem receber a minha opinião, que eu acho importante ter em mente nessa situação que nós estamos, com o presidente Trump ameaçando atacar o Irã. Parece que hoje o Irã já avisou que suspendeu ou não vai haver nenhuma execução de manifestantes que eles prenderam. No entanto, as notícias que vêm de lá é que tem mais de 20 mil mortos. E no sábado, centenas de pessoas se reuniram frente à embaixada iraniana em Londres e outras capitais europeias em suporte a esses manifestantes. Os protestos começaram em 28 de dezembro já, quer dizer, nós estamos no 18º dia. E por causa da inflação galopante, o preço do real em relação ao dólar derreteu e começou com os lojistas que sempre foram pró-regime dos ayatolás. Quem era contra era mais a oposição e os estudantes. Mas rapidamente os lojistas conseguiram o apoio de todo o resto da população e nós estamos vendo protestos no Irã inteiro. Em desespero, esse atual regime iraniano acusou os Estados Unidos e, é claro, acusou Israel de fomentar a agitação e o regime então resolveu bloquear a internet, bloqueou os telefones, todas as linhas telefônicas e até desligaram a eletricidade das ruas à noite para que as pessoas não pudessem filmar o que estava acontecendo. O país está atualmente sobre um apagão midiático que começou na quinta-feira e impediu que diversos veículos de imprensa internacionais tivessem acesso a informações, a vídeos sobre os protestos que hoje são generalizados. Novamente, graças a Elon Musk, a sua generosidade, a população tem recebido internet via satélite, o Starlink, a empresa dele. E continuam a enviar os vídeos, inclusive, de hospitais e violência policial absurda. Ainda o regime já declarou que os que forem presos poderão ser acusados com uma acusação que eles têm no Código Penal que é extremamente grave, que é você ser inimigo de Deus. Imaginem só, você ser acusado de ser inimigo de Deus. Eu acho que o Ayatollah Khamenei mudou o nome dele para Deus. Deve ser. Os ayatollahs devem estar mesmo em pânico vendo seu império entrar em colapso. Primeiro assistiram à destruição da Hezbollah no Líbano, o que acarretou a queda do ditador Bashar al-Assad na Síria. Depois viram os Houthis, outra proxy iraniana, serem dizimados por Israel. Depois Israel e os Estados Unidos destruíram suas usinas nucleares e também as fábricas de mísseis balísticos. E há 12 dias, a ponta que o Irã tinha na América Latina, Nicolás Maduro, foi levado para os Estados Unidos, para Nova York, para ser julgado. Enquanto se continua a debater na mídia se a extradição de Nicolás Maduro foi ou não legal, vamos analisar friamente as consequências dessas ações americanas. E ao final, já vou dar a minha conclusão aqui, que essa operação de levar o Maduro representou muito mais do que a remoção de um ditador narcoterrorista. A operação foi uma derrota estratégica devastadora para o Irã.
mas ainda mais para outros dois países, para a Rússia e para a China, que investiram pesadamente no regime de Maduro e onde estabeleceram sua base principal para minar a influência americana nas Américas. Por mais de uma década, essas três ditaduras usaram a Venezuela como porta de entrada para a América Latina, transformando o que era até Hugo Chávez, né, em uma democracia próspera. A Venezuela era uma democracia, transformando o país numa plataforma de lançamento de operações anti-americanas e relacionadas à droga, etc. A condenação de Moscou, o choque de Beijing e a fúria de Teherã com a captura de Maduro revelaram o quão catastrófica essa perda foi para eles. A aventura russa na Venezuela nunca foi sobre petróleo ou pagamentos de dívidas. Putin buscava desafiar os Estados Unidos em seu próprio quintal. Vladimir usou a Venezuela para mostrar que a Rússia continuava sendo uma potência global, capaz de projetar sua influência em qualquer lugar, inclusive na esfera imediata dos Estados Unidos. O envio de bombardeiros estratégicos, os Tu-160, para Caracas em 2008 e dos sistemas de mísseis S-300 em 2019, não foram necessidades militares da Venezuela, foram provocações e mensagens de Moscou que poderia operar impunemente debaixo do nariz americano. A Rússia investiu mais de 10 bilhões de dólares para sustentar o regime de Maduro, aceitando petróleo venezuelano como pagamento, enquanto a própria economia russa sofria com as sanções. Isso só foi racional do ponto de vista estratégico, porque do ponto de vista econômico foi um desastre. Essa estratégia agora está em ruínas. A remoção repentina de Maduro causou algo que Putin sempre procurou evitar: a superioridade militar incontestável dos Estados Unidos no hemisfério ocidental. A resposta quase muda do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, expressando apenas solidariedade com o povo da Venezuela, mostra a impotência do seu país. A Rússia simplesmente não tem, nem militar, nem politicamente, como contestar a ação americana a 9.600 quilômetros de distância. O Irã também reconheceu a importância estratégica da Venezuela, faz muitos e muitos anos. E a Venezuela foi uma ponte para o Irã se estabelecer fora do Oriente Médio. Foi o primeiro país que deu uma plataforma para os iranianos se estabelecerem. Na época de Hugo Chávez, os imãs iranianos vinham para a Venezuela para, imaginem só, para converter tribos indígenas ao xiismo iraniano, para serem muçulmanos xiitas. E aí o Irã forneceu à Venezuela treinamento, inteligência, tecnologia de vigilância e apoio a redes ilícitas que se estendiam de Caracas até a Tríplice Fronteira, com agentes da Hezbollah na Tríplice Fronteira. Para o regime iraniano, a Venezuela não era apenas uma aliada, era a prova de que Teherã poderia construir parcerias globais e exportar a sua revolução islâmica, com o plano que eles tinham de dominar o mundo, né? A captura de Maduro ocorreu realmente no pior momento para Teherã. Além dos protestos e do isolamento internacional, a República Islâmica agora assiste impotente ao colapso de seu pilar na América Latina.
A retórica desafiadora do líder supremo Ayatollah Khamenei sobre manter-se firme contra o inimigo soa vazia, né, hoje, quando a realidade é clara. O Irã não pôde fazer nada para impedir ou reverter a extradição de Maduro. A mensagem para os manifestantes em Teherã também foi clara. A influência e as ambições globais dos ayatolás do Irã estão só na propaganda e não na realidade. Mas talvez nenhuma potência tenha mais a perder com a queda de Maduro do que a China. Beijing investiu mais de 62 bilhões na Venezuela na última década. Esses 62 bi representaram 53% de todos os investimentos e empréstimos chineses para a América Latina. Ao contrário das motivações geopolíticas da Rússia, os investimentos chineses na Venezuela refletiram ambições estratégicas genuínas de garantir recursos e estabelecer a influência chinesa na economia de toda a região. A estratégia da China para a Venezuela é a mesma que ela usa no mundo inteiro. Ela concede empréstimos generosos, maciços, para projetos de infraestrutura, todo tipo de projetos governamentais que ela sabe o governo local não vai poder pagar. E aí ela pede como garantia minas e outros recursos naturais. E o que acontece? Ela acaba tomando esses recursos para ela e estrangulando, quer dizer, tomando como refém o próprio país. E isso daí se traduz em uma influência política muito séria. As vastas reservas de petróleo da Venezuela a tornaram um alvo ideal para essa estratégia. Agora vejam só como isso afeta o Brasil. Vocês acham mesmo que o campo de petróleo venezuelano, que é um dos maiores do mundo, para na fronteira com o Brasil? Ele seca lá na fronteira? Acho que não, né? E para um país que vive de aparências como o Irã, o momento da captura do Maduro foi ainda mais ofensivo, desculpa, para a China, a captura de Maduro foi mais ofensiva ainda para Beijing. Por quê? Porque naquele dia que ele foi capturado, tinha uma comitiva de altas autoridades chinesas que tinham ido para Caracas e tinham se encontrado com Maduro algumas horas antes dele ser sequestrado. Uma demonstração clara de que a presença diplomática chinesa não significou nada quando Trump resolveu agir. O Ministério das Relações Exteriores da China expressou profundo choque, uma declaração que não disfarça a humilhação que eles passaram. A China investiu bilhões esperando eventualmente tomar a Venezuela. Em vez disso, aprendeu que numa guerra entre regimes livres e regimes autocráticos, ditaduras, os regimes livres sempre ganham, porque o povo está do lado deles. E que nenhuma combinação de assessores militares russos, de investimentos chineses, de cooperação de inteligência iraniana pôde impedir Washington de mudar o regime quando isso atendeu às suas necessidades. A China agora está numa encruzilhada. Ou ela joga em perdas os bilhões que ela investiu na Venezuela, ou então ela tem que negociar com os Estados Unidos para ver se salva alguma coisa. De qualquer forma, a estratégia de Beijing de usar sua influência econômica para penetrar na área de influência dos Estados Unidos sofreu um grande revés. Outros países latino-americanos que consideram hoje ainda se abrir para investimentos chineses ilimitados devem tomar nota que não serão protegidos se afastarem da América, dos Estados Unidos.
A Rússia, o Irã e a China acreditavam que poderiam estabelecer e manter um regime anti-americano bem debaixo do nariz de Trump. Em vez disso, a captura de Maduro provou o contrário. Mas a lição aqui vai mais além. Regimes autoritários em todo o mundo que dependem do apoio da Rússia, do apoio do Irã, do apoio da China, precisam recalcular de que lado eles querem ficar, porque as coisas estão acontecendo muito rápido e existe um lado certo, um lado correto da história e um lado errado. Em uma única noite, os Estados Unidos desmantelaram um esforço de décadas dessas três ditaduras, da Rússia, da China e do Irã, para minar a influência americana na América Latina. Isso é uma vitória genuína na guerra que vivemos entre democracia e autocracias pela dominação do mundo. Uma vitória que os adversários, os inimigos dos Estados Unidos não vão esquecer tão cedo. É isso aí, essa foi a minha opinião dessa semana. Eu vou ver se eu consigo corrigir o erro do Facebook até o domingo que vem. E aí eu vou estar novamente com vocês. Amanhã, se Deus quiser, às 11 da manhã, horário do Brasil, eu vou estar com Milton Cardoso na TV Livre Brasil. Então, sintonizem lá. Até mais. Tchau.